Olá pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no programa Mais Cidadão do Canal 8. Nós vamos começar um ano de 2020 já com muitos desafios. E começamos com Mônica Forte, ela que é especialista em nutrição clínica e esportiva. Vai mostrar para a gente como a gente deve se comportar para termos uma alimentação saudável e melhor qualidade de vida. Também no bloco Silvia Coelho Gourmet, a Mônica está nos orientando a fazer um peixe muito especial no papelote e que segue essas orientações de alimentação saudável. Tenho certeza que vocês vão adorar o programa e a gente conta sempre com a audiência de vocês. Muito obrigado e vamos lá! Bom, pessoal, passamos as festas de final de ano. Festa de Natal, a comemoração de entrada do Ano Novo de 2020 e, é claro, todo mundo exagerou um pouco, seja na comida, seja na bebida, e agora planeja um novo ano. Preciso emagrecer, perdi uma série de oportunidades durante 2019 para ter um corpo mais saudável e agora eu quero entrar em academia, eu quero me dedicar ao meu corpo. Como é que essa pessoa faz? Precisa sempre do apoio de um profissional. E para isso, o nutricionista é o mais indicado. Por isso nós estamos aqui recebendo no nosso programa Mais Cidadão a Mônica Forte, ela que é formada pela PUC de Campinas em nutrição, depois fez especialização em nutrição esportiva pela Unicamp, e vai nos dar uma indicação muito boa de como a gente deve proceder para resolver essa grande dúvida. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, e você? Graças a Deus, é um prazer estar aqui. Obrigada com você, pelo convite. Recebê-la no nosso Canal 8. E eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito as suas recomendações. Bom, o dia de amanhã, mundialmente, é definido pela Organização Mundial de Saúde como um dia mundial da gula, que é certamente aquilo que se faz de forma desnecessária, acima de determinada medida e que faz a pessoa depois se comprometer. É considerado um pecado capital, não é? Eu queria saber sua opinião, se a definição de datas como essas ajuda a conscientização das pessoas e a preparação dela, a busca dela por profissionais para que ela se enquadre melhor e possa estar em equilíbrio entre o que ela come e o que ela gasta de energia. Certo. Essas datas comemorativas, eu acho que são super válidas para que a gente possa realmente ter um alerta sobre algum assunto específico, né? Então, faz com que as pessoas reflitam um pouco em relação àquele tema. O Dia da Gula eu acho válido exatamente porque hoje a gente vê muito consumo exagerado da comida, seja ela quantidade, qualidade, o consumo realmente está um pouco desequilibrado. Em paralelo a isso, a gente percebe as pessoas colocando muito emocional na comida. Então a gula, vindo até como uma compulsão alimentar, em resposta a uma ansiedade exagerada, ao estresse, ao nível de preocupação exagerado, né? E aquela agitação do dia a dia que a gente sabe que todo mundo passa. Quer dizer, né? Todo mundo fica nervoso, tem muita ansiedade, precisa buscar um emprego, às vezes não consegue, quer mais ser promovido na empresa e acaba muitas vezes comendo demais, bebendo demais, causa a barriguinha, o excesso de peso e tal. Como é que você recomendaria para uma pessoa, como nós, uma pessoa normal, que está com excesso de peso, como é que ela começa a se preparar para entrar numa nova era para ela sair dessa prisão que é o excesso de peso, para entrar na normalidade? Puxando o gancho da compulsão, né, dessa questão do estresse e a comida sendo um conforto para a pessoa e o consumo exagerado muitas vezes vem daí, né, a gente buscar o prazer na comida num tempo integral, né, quando a gente tem que escolher o momento do prazer pela comida. Então eu recomendo assim, a reflexão sobre o estilo de vida da pessoa,
né? Fazer o exercício ajudaria demais a pessoa a ter escolhas melhores na alimentação. Perfeito. E a gente vive de escolhas, né? A gente está o tempo todo fazendo escolhas no nosso dia. E a alimentação não pode ser diferente. E a gente come o dia inteiro, todos os dias, né? Então, começar a fazer escolhas e trocas que talvez não justifique um sofrimento, né? Perfeito. Então, optar por mais frutas, verduras, legumes. A gente tem recomendado muito a redução do consumo de industrializados. Então, são pequenas coisas que já vão fazendo a pessoa pensar um pouco mais sobre aquela alimentação. O que os alimentos industrializados têm que preocupam você e que você orienta as pessoas a evitar? Por que razão? Quais são os componentes principais que causam problemas para a saúde? Na grande maioria dos industrializados, a gente vê um excesso de açúcar, um excesso de carboidrato refinado, que para o nosso organismo não tem uma necessidade nessa quantidade. Pelo prazo de validade que eles têm que ter na prateleira, tem uma presença muito importante de gordura hidrogenada, até Sim. pelo paladar que esse alimento acaba tendo, Conservantes, né? Conservantes, aditivos químicos como corante, adoçante, aromatizantes. Perfeito. E tudo isso não é reconhecido pelo nosso organismo como nutriente. Sim. Então isso acaba afetando realmente vários aspectos aí metabólicos, inclusive. Tá certo. Bom, vamos admitir o seguinte, fora da curva da anormalidade, vamos pegar aquele pessoal que chegou a um grau de obesidade mórbida, vamos afastar um pouco isso, porque isso também precisa de cirurgia, etc. Mas vamos pensar na trajetória da obesidade. Uma pessoa foi ficando obesa. Como é que a gente pode dar um conselho para gente que vai perdendo peso, ganha uma barriguinha, etc., para você não se descontrolando e perder oportunidades de ficar em equilíbrio? A pessoa vai engordando e ela não percebe isso ou ela não consegue sair dessa prisão da compulsão alimentar, né? Quais são os seus conselhos para esse que está engordando e está perdendo o controle? Eu acredito que tendo a calma, a paciência e tendo exatamente essa noção de que precisa fazer algo para mudar a situação, como eu falei, a questão das escolhas são muito fortes, né? É muito forte você entrar num mercado e dar preferência para aquela parte das verduras, dos legumes e menos para os embalados. Então isso já faz com que a pessoa realmente consiga ter uma ingestão de nutriente elevadíssima, certo, que melhore sim o funcionamento do organismo, com fibras, vitaminas, antioxidantes, minerais, e o corpo dela vai voltando a ser nutrido, certo, e funcionar de uma forma mais adequada, mais eficiente. Tá certo. E fazer as escolhas em relação a momentos, por exemplo, de prazer, que a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Então não exagerar em quantidade, por exemplo, em bebida, em fast foods, né? Que são alimentos que normalmente estão no momentos de prazer. Tem gente que fala, bom, eu vou ficar em jejum bastante tempo para que o meu organismo, então, entre em detox, que saiam essas toxinas, etc. O jejum prolongado, por outro lado, leva a uma fome maior. E aí, a hora que a pessoa começa a comer, ele come bastante. Como é que você pode nos orientar sobre isso? O jejum atualmente ele tem sido muito colocado nos estudos e até como estilo de dieta para emagrecimento. Sim. Tem as duas coisas, né? Realmente tem algumas pessoas que têm um perfil mais de compulsão, que o jejum talvez não seja tão indicado como você colocou. Muito tempo sem se alimentar pode fazer com que haja um consumo alimentar exagerado na próxima refeição. Sim. Porém, para outras pessoas, esse jejum tem se mostrado eficiente. Porém, ele tem que ser feito sob orientação. Certo. E tem critério para se aplicar esse jejum. Não é todo dia que se faz, não é o dia inteiro. Então, existem alguns critérios se o profissional achar que é uma estratégia adequada para aquela pessoa. Perfeito. Então, dá para fazer desde que de forma orientada, exatamente, né? Tá bom. Em relação vamos dizer assim, a divisão durante o dia das refeições, você acha que é melhor fazer refeições, vamos dizer assim, a cada 3 horas, ou é melhor fazer uma refeição, um bom café da manhã, um almoço e só o jantar? Como é que você nos orienta?
Primeiro que a gente trabalha muito com individualidade, rotina da pessoa, problemas de saúde já existentes. Mas de uma forma geral, o que a gente sempre recomenda é fazer pequenas refeições mais vezes ao dia. Sim. Então, esse seria assim, uma forma talvez de diminuir o consumo alimentar nas refeições maiores, diminuir o consumo de doce principalmente, tá? Pelo jejum prolongado anterior, mas realmente é uma coisa que é individual. Tem gente que se dá bem comendo mais vezes ao dia e tem gente que se dá melhor com menos refeições ao dia. Então, é individual. Bom, a gente trabalha muitas vezes fora de casa. Todo mundo sai de casa, mora longe, pega vários ônibus, vai trabalhar no escritório, chega no centro da cidade, ele tem que comer ali mesmo, por ali. Então, às vezes, ele vai num lugar que tem aquelas mesas grandes de rodízio ou de comida por quilo, coisa desse tipo, onde ele tem várias ofertas. E aí, como ele olha muita coisa, ele pega mais coisa e acaba dando um prato mais pesado. Como é que você fala para a pessoa, como é que ela deve olhar para o prato e falar, não, eu não posso exagerar? Como é que ela mantém a rigidez aí para não engordar? É uma tentação, né? Olhar tudo aquilo. Então, eu oriento olhar o buffet inteiro como um todo, ver tudo que está sendo ofertado naquele restaurante naquele dia e ver o que mais atrai a pessoa naquele dia. Certo. E iniciar sempre a refeição pela salada. Um Pela bom salada. prato de salada faz com que o consumo dos outros alimentos posteriormente vai ser menor. Vai ser menor. Vai ser menor. Então, um prato bem colorido, com bastante folhas verdes, com certeza vai diminuir bastante o consumo daquelas frituras, aqueles cremes, das carnes mais gordurosas, ajuda bastante. E as pessoas não sabem que o volume do estômago é pequeno. Então, quando você come demais, você acaba fazendo com que aquele volume de comida venha para cima, não é? E dê essa acidez, refluxo e tudo mais, né? Então, nós temos que acostumar a comer mais vezes, menos vezes a cada vez que a gente come. Bom, você recebe no seu consultório muitas pessoas. Você tem, pelas estatísticas suas, visto que tem mais gente hoje fugindo da curva da normalidade do peso, entrando para a obesidade, ou nós estamos numa fase agora de consciência das pessoas que estão começando a se preocupar em reduzir o peso? A gente tem sim essa consciência, tem essa preocupação com o excesso de peso, com a saúde, mas na prática a gente ainda não está conseguindo ver uma redução importante do sobrepeso e da obesidade. Sim. Então talvez esteja faltando um pouco mais, que é o que a gente fala de constância nas coisas, né? Eu ter constância na atividade física, eu ter constância na alimentação. Perfeito. Não adianta fazer por 3 meses e depois que não vai ter o resultado. Você tem um resultado, né? Momentâneo, mas depois tudo é retomado, né? Bom, todos nós temos aquela rigidez, aquela vontade, eu vou fazer, eu vou praticar esporte, eu vou entrar na academia, eu vou comer menos, etc. Mas surgem os problemas, você perde 1 hora na academia, às vezes você não consegue, o trabalho deu uma acelerada e você precisa responder, e você perde as oportunidades de se alimentar melhor. É por isso que essa rotina não funciona, porque o dia a dia de cada um é um pouco mais complicado do que ele planeja. Exato, isso acaba sendo uma desculpa muito comum das pessoas não terem um bom estilo de vida. A gente precisa ter a qualidade de vida como uma prioridade na nossa vida. Perfeito. Tá? E quando a gente coloca isso como prioridade, a gente dá um jeito. Então, a gente acorda um pouco mais cedo, a gente às vezes para no meio do dia para conseguir fazer o exercício. Tá. E a alimentação não é para ser uma coisa complicada, que mesmo numa rotina puxada, a gente não consiga fazer. Tá. Então, entra na questão, como eu falei, das escolhas dos alimentos, onde quer que você trabalhe, como é que seja a sua rotina, e ter essa coisa, a questão do exercício como prioridade dentro do dia. Entre os seus clientes, você tem gente mais jovem ou gente já de uma idade mais madura? É misto, tem de tudo, Tá certo. Bom, nós vamos pensar assim, que uma pessoa chegou lá, ela está com obesidade. Aí ela fala assim, eu já fiz a dieta da proteína. Encheu de proteína, cortou todo o resto, ficou só na proteína
e depois parou e começou a emagrecer. Mais para frente voltou o peso, tudo de novo. Aí ela fala assim, agora eu estou com a dieta do carboidrato, vou acabar com tudo que é carboidrato. Não vou tomar nenhum doce, nem massa, etc. E aí, com o tempo, ela acaba perdendo peso, porque ela não come outras coisas, etc. E aí, a hora que volta de novo. Como é que você trata essas pessoas? Você tem esses regimes que são orientados por focar só um tipo de alimentação, ou você trabalha mais no balanceamento de alimentação? Hoje a gente tem assim, muitos tipos de dieta, né? E todo mundo tem acesso, hoje rede social também facilita muito a aplicação, assim, sem orientação de qualquer tipo de restrição. O doutor internet, você está falando? Exatamente, e doutora blogueira. A doutora blogueira. Exato. Só que não necessariamente aquilo que está sendo colocado é o ideal, tanto para aquela pessoa como para a saúde. Tá certo. Então a gente vê muito essa questão da dieta radical, da restritiva, ela tem um tempo de duração. Então o resultado ela vai de acordo com o tempo que a pessoa está aplicando a dieta. Certo. Então há uma perda de peso momentânea enquanto a pessoa está fazendo aquela dieta, mas não é sustentado porque a dieta não é sustentada. Certo. Claro que às vezes como estratégia a gente usa 30, 20 dias, algumas coisas mais puxadas, dependendo do caso, mas o que eu acredito é fazer a dieta que a pessoa consegue seguir e pensar muito na mudança do estilo de vida como um todo, certo, da consciência em relação à comida. Então você quase que é uma psicóloga misturada com uma nutricionista, com alguém que trabalha a parte do esporte. Não tem como a gente desvincular emocional com comida. E hoje está muito comum isso, as pessoas estão comendo pelo emocional. E é aí onde está um grande erro. Mas quando você viaja para o exterior, a gente vê que também a mocidade lá está ficando obesa. E as pessoas de mais idade estão ficando mais obesas ainda. E eu vejo que no Brasil nós estamos seguindo por esse caminho. Nós corremos esse risco? Exatamente, é esse o caminho que está sendo seguido. A obesidade é tida hoje como uma epidemia mundial. Mundial. Sim. E quando se fala em epidemia, é uma coisa extremamente preocupante por conta do retorno disso dentro de uma normalidade. Sim. Já se deu até a questão da não volta ao peso de saudável da população. Sim. Então é muito preocupante porque a gente sabe que junto com isso há inúmeras doenças que estão aparecendo em grande escala, né? E às vezes também o excesso de bebida alcoólica também, associado à comida e tal. Muitas vezes a pessoa fala, eu tomo cerveja, mas não engorda. O que engorda é o que eu como junto, né? Ou essa associação. É claro que tudo é prazeroso, né? Você também não pode fazer um regime daqueles que transformam você numa pessoa prisioneira, né? Mas, por outro lado, é necessário que a gente tenha consciência de que, em alguns momentos, a gente pode sair fora, mas o tempo todo não dá, não é? É bem isso. A comida, ela sempre vai ser uma fonte de prazer. Certo. Mas o erro está quando a comida é fonte de prazer o tempo inteiro. Tá certo. E a gente acaba precisando desse prazer pelo estresse do dia a dia. Perfeito. Então, por isso a recomendação do exercício, que é uma fonte de prazer também, você tendo uma aplicação da atividade física no dia a dia, automaticamente você busca menos comida. Você certo, busca menos aqueles alimentos tidos como comfort food, que a gente chama, os prazerosos, né? Como é que se chama? Comfort food. Que dá o conforto, né? Aquele rico em carboidrato, rico em gordura, açúcar, o álcool, o açúcar. Então, se você tem uma fonte de prazer que anda junto dentro do estilo de vida, seja o exercício, seja um hobby que você gosta de fazer, o hábito de uma meditação, com certeza a alimentação ela vai ter muito sucesso dentro das escolhas. Tá bom. Bom, nós vamos por um breve intervalo comercial. Nós estamos aqui falando com a Mônica Forte, ela que é formada em nutrição pela PUC de Campinas, especialista pela Unicamp e que tem o seu consultório e trabalha muito essas questões da nutrição esportiva, e agora no outro bloco vai nos dar muitas orientações de como a gente deve proceder para estar em dia com o nosso peso. Até já!